Você conhece bem os seus direitos? Sabe o que pode e o que não pode? Por exemplo, se na sua tentativa de deixar o DF no feriadão, o ônibus de viagem atrasar ou for cancelado, o embarque na hora, não sabe? Pois é, a Agência Nacional de Transporte Terrestres, a ANTT, atualizou a cartilha de direitos e deveres dos passageiros. Maíra Guedes está de volta e conta mais detalhes pra gente. Uma ótima dica nessa época do ano, né, Maíra? Ah, sem dúvidas, né, Dionísio? Até porque a movimentação na rodoviária aqui do Distrito Federal, rodoviária interestadual, aumenta bastante. Nós chegamos aqui cedinho, por volta das 6h30 da manhã. Muita gente já chegou no Distrito Federal. A gente está aqui na saída, né, no desembarque dos passageiros. Só para a gente ter uma ideia, os dados aqui da rodoviária, 20 mil pessoas devem deixar a cidade hoje e amanhã. E até o dia 28, esse número sobe para 91 pessoas. Aqui no Distrito Federal, a gente tem a peculiaridade dos destinos mais procurados serem Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas muita gente chega do Nordeste, muita gente às vezes chega reclamando, muita gente que está viajando também reclama de alguns probleminhas que passa aí na viagem. Às vezes relacionado a idoso, a gratuidade da passagem, também a bagagem. E essa cartilha da NTT traz todas essas orientações, traz todos os direitos e deveres dos passageiros. E a gente vai conversar agora com a Suziane, ela que é a coordenadora de fiscalização da Unidade Regional do Centro-Norte da NTT. Suziane, obrigada pela participação. Perdão. Quando a gente fala desses direitos dos passageiros, muita gente fica na dúvida com relação à passagem dos idosos. Esse é um tema que é tratado na cartilha. Os idosos têm direito, sim, a viajar de graça? Bom dia. Os idosos têm sim, dois idosos viajam com 100% de gratuidade e o restante, independente do horário em que ele for adquirir essa passagem, tendo disponibilidade, ele paga 50% do valor dessa passagem. Se há alguma dúvida quanto à disponibilidade, quanto ao preenchimento dessas duas vagas, nos principais terminais rodoviários do país, o idoso pode procurar a sala de fiscalização da NTT, que ela vai se dirigir até o guichê da empresa e verificar quem são os dois idosos que estão viajando com a gratuidade. Agora, quando a gente fala de bagagem, Dionísio, eu não sei se você já passou por isso, muitos passageiros acabam perdendo a bagagem não chega ou ela chega danificada. Esse item também está sendo tratado na cartilha, Suziane. Bagagem com problemas, também o passageiro tem direito. Certo. Assim que o passageiro verificou ou dano em sua bagagem ou extravio, ele tem que se dirigir ao guichê da empresa e preencher o formulário de danos ou extravio de bagagens. A empresa, ela pode providenciar a localização dessa bagagem ou a indenização ao passageiro num período de até 30 dias. Caso não tenha sido efetuado essa indenização, o passageiro pode procurar a NTT ou nas salas de fiscalização terminal ou através da ouvidoria 166, que a NTT vai abrir um processo administrativo para apurar o porquê que não foi devolvido esse dinheiro para o passageiro. Suzane, nessa época do ano há muitas viagens, muita gente passa aqui pela rodoviária e acaba que alguns ônibus atrasam, né? Esses atrasos, eles não devem ser considerados normais, mas caso atrase, o passageiro também pode recorrer? Sim, o passageiro, ele após um período de 1 hora de atraso, o passageiro pode decidir pela desistência da viagem com a devolução integral do valor pago ou a remarcação do bilhete. Em até 3 horas já existe a obrigatoriedade da empresa de fornecer alimentação e até hospedagem, se for o caso. Também indico que nesses casos pode procurar a NTT, porque esse direito do passageiro não exclui possíveis autuações da empresa. Outra atualização dessa cartilha, Dionísio, muito importante, é que na hora que os passageiros vão comprar as passagens, algumas empresas cobravam um seguro, né? Esse seguro agora não pode mais ser cobrado, né, Suziane? Se alguma empresa insistir em cobrar, dizer que é facultativo, tudo, pode recorrer também. Sim, esse seguro ele não é mais comercializado pelas empresas, tá? Inclusive, se o passageiro tiver interesse, no terminal rodoviário não existe mais a comercialização desse seguro.
se for cobrado, se a empresa insistir, enrolar ali o passageiro, essas empresas podem ser multadas pela NTT por descumprimento de algum desses itens da cartilha? Sim, elas podem e serão em todas as situações flagrantes que chegarem a conhecimento da fiscalização da NTT. Nós estamos nos principais terminais rodoviários do Brasil, estamos no regime de plantão agora em final de ano, então procurem os fiscais da agência que nós vamos ajudar os passageiros na defesa dos seus direitos. Certo, vamos mostrar aqui para o pessoal de casa, Dionísio. A Suzane está aqui com a cartilha, olha, essa aqui é a cartilha de passageiros, os direitos e deveres dos passageiros. Essas cartilhas, elas estão disponíveis nos postos de atendimento da NTT aqui na rodoviária. Tem também a cartilha do idoso, que é um tema que realmente ainda traz muitas dúvidas para quem vai viajar. Agora, quem não puder ter acesso a essas cartilhas, já quiser ir pesquisando antes, elas estão disponíveis no site da NTT. Lembrando, Dionísio, que esses direitos e deveres, eles são relacionados às pessoas que utilizam o transporte regular, viu? Transporte que sai aqui da rodoviária, que é certinho, que o veículo é cadastrado, que a empresa tem autorização para isso. Que a gente muitos ônibus irregulares aí, clandestinos, acabam fazendo viagens aí, principalmente nessa região aqui próxima a Brasília. A Suzane estava me contando que só neste mês de dezembro foram 50 ônibus aí, abordados, apreendidos, 50 ônibus sem autorização. Muita gente cai aí nessa conversa de passagem mais barata e aí o prejuízo pode ser maior, né, Suzane? Certo. Embarque em viagens interestadual somente em terminais rodoviários com bilhete de passagem onde consta todas as informações, empresa, prefixo. Também o passageiro pode verificar no site da NTT se aquele veículo é habilitado. Sendo habilitado, aquele veículo oferece segurança, oferece inspeção técnica veicular. Transporte pirata é um grande risco à vida do passageiro. Nós tivemos recentemente um acidente com 5 mortos, onde o proprietário fugiu do local do acidente. Então, a gente pede para o pessoal transporte regular. Qual o site, só para a gente deixar para o pessoal, quem quiser consultar o veículo, qual o site da NTT que esses dados podem ser consultados? ANTT.gov.br, na parte espaço do passageiro. Ele tem as informações dando a origem, o destino, quais as empresas fazem e qualquer informação também pela nossa ouvidoria no 166. Muito obrigada pela participação, pelas informações, Suzane. Ficam aí essas dicas, né, Dionísio, para quem vai viajar nesse fim de ano. Ótimas dicas, Maíra.